Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem, hoje nós vamos falar, um pouco mais sobre conhecimento jurídico, como ele pode fazer a diferença. Bem, gente, o meu programa se chama Método RZ, foi um método que eu criei, tá? É um método que eu acredito que dessa forma, se você seguir os passos, você consegue fazer a regularização do seu imóvel. E assim, hoje, cada dia eu vou falar de um pilar do meu método. Hoje, o primeiro pilar do meu método é sobre o conhecimento jurídico. E é hoje que nós vamos tratar aqui sobre esse empenho, né? Essa desenvoltura do profissional no âmbito de regularização de imóveis. E assim, para quem não me conhece, eu me chamo Sônia Diniz, tá? Eu sou consultora jurídica e imobiliária. E então aqui eu trago informações quentinhas para vocês sobre o universo imobiliário, o mercado imobiliário, né, o universo dos imóveis. Então é assim, vão se chegando, puxe uma cadeira e vamos bater um papo. Vamos falar sobre nossos direitos e deveres no mercado imobiliário. Como é que funciona esse mundo? Como é que os advogados recém-formados que estão entrando agora de cabeça nessa área, né? No mercado imobiliário, como é que funciona, como é que ele faz esse desempenho e tudo mais. Então, gente, o tema de hoje, tá? Que é sobre o conhecimento jurídico, como é que a gente pode fazer a diferença tendo esse conhecimento. Esse tema ele oferece diversos benefícios para os advogados imobiliários que desejam se aperfeiçoar na área da regularização de imóveis. E assim, gente, primeiramente, ao reconhecer que o seu conhecimento pode estar desatualizado, ao reconhecer que está defasado e buscar se atualizar com as últimas leis e regulamentações, o profissional ele pode se aprimorar a sua atuação e oferecer um serviço ainda mais eficiente aos seus clientes. Além disso, ele pode ter acesso a informações atualizadas e práticas, que pode ajudar esse advogado imobiliário a lidar com situações complexas na regularização de imóveis. Como nos casos de herança, partilha, divisão de terreno, essa questão de área de preservação ambiental, tem que ter muito cuidado. Então, assim, além disso, né, também o outro benefício desse tema é o acesso a atualizações regulares que podem ajudar o profissional a se manter atualizado e aprimorar a sua atuação ao longo do tempo. E ainda também buscar a prática necessária nos cartórios de registro de imóveis. Esse advogado imobiliário ele pode sim desenvolver uma boa relação com os profissionais da área, também dos profissionais que trabalham nesse ramo, os profissionais que são dos cartórios. É muito bom ter uma boa dinâmica, uma boa relação com esses profissionais para que você se mantenha sempre atualizado e não tenha dificuldades nos trâmites imobiliários, né? Ter mais facilidade nos procedimentos da regularização. Em resumo, gente, o tema de hoje, ele oferece uma oportunidade valiosa para os advogados imobiliários se atualizarem, se aprimorarem, né, a sua atuação e oferecerem um serviço mais eficiente e qualificado aos seus clientes. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Suelen Diniz e eu ajudo advogadas recém-formadas a regularizarem uma compra e venda 10 vezes mais rápido e com menos burocracia. E no episódio de hoje vamos falar, né, da importância do conhecimento jurídico na regularização de imóveis urbanos.
abordaremos como o advogado imobiliário ele pode ser fundamental para garantir a legalidade da sua propriedade, evitando problemas e prejuízos futuros. Bem, o tema de hoje ele aborda a importância do conhecimento jurídico na regularização de imóveis, mostrando como esse advogado, esse profissional especializado, pode ser crucial para garantir que todo o processo seja regularizado de forma correta e legal, evitando dores de cabeça e até mesmo prejuízos no futuro. Gente, é assim, o conhecimento jurídico ele é muito amplo, ele é vasto. Existem inúmeras situações, inúmeros processos que você pode, meios na realidade, que você pode adquirir esses conhecimentos jurídicos. E assim, como é que a gente pode fazer esse tipo de aquisição? Através de cursos, especialização. Claro que sabemos que um advogado imobiliário, ele não sabe de tudo. O advogado, ele não consegue saber tudo da sua área, isso sabemos. Você não vai, profissional, esperar primeiro, eu vou primeiro me especializar, aprender tudo sobre regularização de imóveis, para posteriormente começar a colocar em prática. Não, não é assim que funciona. Você primeiro vai fazer o quê? Você vai se antecipar, conversando, trocando ideias com outros profissionais, além de também adquirir seu conhecimento, né, nos seus cursos e especializações. E conforme for a sua experiência continuamente, né, dentro do ramo imobiliário que você vai adquirindo, você vai absorver informações valiosas sobre o assunto. Você vai absorver tudo sobre a regularização de imóveis e vai desenvolver muito melhor o seu serviço. Você vai prestar um serviço melhor e com eficiência, com segurança para o seu cliente. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Então é assim que funciona. Ter acesso a esses tipos de conhecimento não é difícil. A internet está aí, ela sempre disponibiliza pra gente um conteúdo. Claro, você tem que saber que tipo de conteúdo você está procurando, qual é esse profissional, como é que vai ser essa forma de aquisição de conhecimento, até porque você precisa adquirir por meios seguros e confiáveis. E assim, você, profissional da área que tem dificuldade em adquirir, eu estou sempre por aqui no meu Instagram disponibilizando conteúdos valiosos com informações maravilhosas. E assim, qualquer dúvida que você tiver, qualquer dificuldade, eu vou sempre estar disponível. Assim como também eu disponibilizo sempre conteúdos, guia completo, um curso completo para que você aprenda ainda mais sobre a regularização de imóveis, tá? E esse tema ele não é sobre como você vai regularizar imóveis sem a necessidade de um advogado, ou como fazer a regularização sem seguir as leis e normas necessárias. O correto é você saber o que você está fazendo, você saber como está desenvolvendo esse tipo de serviço. Durante o meu dia a dia, percebe-se que os profissionais eles querem facilidade. Muitas das vezes, os profissionais eles procuram por facilidade, por quê? De que meio, de que forma eles procuram esse tipo de facilidade? Eles gostam das coisas rápidas, fáceis, básicas, aquela coisa que eles consigam resolver de imediato. Mas não funciona dessa forma. Tudo é um processo, tudo é a lei. E assim, o cartório de registro de imóveis, ele cumpre, ele é regulamentado, na realidade ele é fiscalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado, e então ele não pode fazer procedimentos, não deve, na realidade, fazer procedimentos fora da lei. Então assim, todos os procedimentos que ocorrem com relação à regularização de imóveis, que precisa dos trâmites, que precisa do acompanhamento do cartório de registro de imóveis, é feito em cima das leis e regulamentações legais que prevalecem naquele momento. Enfim, então, assim,
o conhecimento, ele é viável. As pessoas às vezes confundem a questão, nossa, então quer dizer que você está me falando que eu vou ter que adquirir todo esse conhecimento, vou ter que adquirir toda essa situação para depois ir fazer uma regularização de imóveis? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, que você, conforme for os trâmites da regularização de imóveis, você vai adquirindo experiências e vai aprendendo ainda mais. Ninguém aprende mais da noite para o dia. Ninguém aprende tudo da noite para o dia. É tudo uma questão de experiência. Olha, falando mais assim da minha experiência profissional, eu iniciei a minha vida jurídica profissionalmente em órgão público. Sim, meu primeiro serviço foi dentro de um órgão público que eu trabalhava com relação a processos jurídicos de trânsito, meios de trânsito. Como é que funcionava? Nesse órgão que eu trabalhava, era subdividido as áreas. Então, assim, lá eu não sabia de tudo. Eu sabia do que era focado naquele meu ramo, na minha área. E claro, tudo que a gente faz na vida, a gente adquire com as nossas experiências, com o nosso dia a dia. Posteriormente, que eu fiz esse tipo de serviço dentro desse órgão público, eu comecei a trabalhar diretamente com relação à regularização de imóveis. Sim, eu comecei a trabalhar junto com uma outra profissional, né, que também da área jurídica, e foi aí que eu comecei a perceber o quanto esse mercado imobiliário ele te dá grandes oportunidades para trabalho. E posteriormente, né, com a minha experiência dentro da área, eu percebi que existem muitos profissionais ainda que não sabem nem ao menos como iniciar um processo de regularização de imóveis, como dar o primeiro passo, como tentar desvendar e descobrir qual é a necessidade do seu cliente, o que ele está precisando naquele momento para poder desenvolver a questão da regularização de imóveis. A regularização de imóveis é uma área complexa e burocrática. Sim, ela não é simples. Porém, quando você já tem uma desenvoltura, quando você já tem uma experiência na área, você consegue desenvolver muito melhor e consegue ainda mais dar a solução mais eficiente para o seu cliente. Então, assim, por que é uma oportunidade esse tema de hoje para os advogados? É uma grande oportunidade para você, profissional da área, que se destacar no mercado imobiliário e oferecer um serviço essencial para a regularização de imóveis urbanos, que é uma demanda constante em todo o país. Sabemos que o mercado imobiliário ele está em constante movimentação. Assim como ele está em constante movimentação, ele também está evoluindo demais. Quando a gente fala mercado imobiliário, as pessoas só imaginam que é a questão de compra e venda de imóveis. Além de bombar o mercado com relação à compra e venda, também tem uma outra área que é a questão da regularização e documentação desse imóvel. A documentação é de suma importância para poder dar os próximos passos, os próximos trâmites na regularização de imóveis. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui de proprietários de imóveis que estavam com problemas na regularização e recorreram a um advogado especializado para solucionar o seu grande problema dentro da regularização de imóveis, evitando assim também prejuízos e problemas futuros. Olha, vou falar aqui do seu João, que é um proprietário de um terreno, que há anos tenta regularizar, mas sempre esbarra em entraves burocráticos e falta de conhecimento técnico. Ele decide buscar a ajuda de um advogado imobiliário que, por sua vez, sugere a parceria com um técnico agrimensor. Com o auxílio do profissional, a regularização de terreno é finalmente concluída, evitando multas e sanções por parte do poder público. Para quem não sabe, gente, a regularização de imóveis ela engloba vários profissionais. Não é só a questão do corretor e advogado, como eu falo aqui.
Existe também a questão do engenheiro, do arquiteto, do técnico agrimensor e outras áreas também que possam encontrar especialização com relação a georreferenciamento. Regularização de imóveis não significa que você vai apenas efetivar uma compra e venda para dar uma segurança jurídica à parte. Não. A regularização de imóveis engloba muitas outras situações, como por exemplo, se você tiver um imóvel em que você pretende fazer a divisão desse terreno, você vai precisar da ajuda de um técnico agrimensor para você poder fazer a divisão desse imóvel, certo? Agora, se você, de repente, precisa fazer uma doação do seu imóvel, você quer doar o seu imóvel a alguém, não sabe como proceder, aí você vai ter que preferencialmente procurar um profissional habilitado da área do ramo, para que esse profissional ele te oriente corretamente como é que você vai poder proceder. De repente, seus pais são idosos, você já mora na casa há um bom tempo e, como ocorre, né, a lei da vida, venha a falecer. E aí você precisa urgente resolver a questão do inventário, para que você consiga ainda mais da segurança jurídica. Aí sim você vai precisar também de ajuda, de auxílio de um advogado especializado na área, para que ele saiba lhe orientar corretamente quais são os documentos necessários para esse tipo de processo. Então, assim, regularização de imóveis, já mostrei aqui para vocês que não é só questão de compra e venda, não é só questão de troca de valores. Pelo contrário, engloba muitas outras situações. Engloba a questão de direito de família, direito tributário, engloba a questão de direito das obrigações, enfim, e trabalhista, empresarial, administrativo. São N áreas do direito que você percebe que a regularização engloba. Então, assim, você consegue desenvolver muito melhor quando você sabe o que você está fazendo. Existem, como eu acabei de falar, existem vários procedimentos dentro da regularização de imóveis. Regularização de imóveis não é só compra e venda de imóvel. A regularização de imóveis engloba muitas outras situações, desde a compra e venda até a documentação. E assim, ter a segurança jurídica do seu bem mais valioso, do seu patrimônio, é a melhor opção, é o melhor investimento que você pode fazer. Que aí você vai poder dormir tranquilo, sabendo que você está seguro na sua propriedade. Então, dando mais um exemplo de outra pessoa. A Dona Maria, que possui um imóvel em uma área que passou por uma mudança na legislação urbanística. Olha só, houve uma mudança na legislação, tornando a regularização mais complexa. Mudanças de normas, leis, sempre é um desafio, principalmente para quem é da área, para poder se adequar aos novos termos, às novas leis, enfim. E aí, ela tentou seguir os trâmites por conta própria, mas percebeu que precisava de uma ajuda especializada. Ao recorrer a um advogado imobiliário que tem parceria com um engenheiro civil, o processo de regularização é acelerado e finalizado com sucesso, permitindo que ela venda o imóvel por um valor justo e sem preocupações futuras. Olha só, a Dona Maria, ela tentou tomar frente, né, do seu próprio problema dentro da regularização de imóveis, teve dificuldades e até que ela conseguiu encontrar um profissional habilitado, que junto com esse advogado, né, habilitado, esse profissional também tinha parceria com o engenheiro e eles conseguiram desenvolver um bom serviço. E assim, o mercado imobiliário ele tem área para todos, para todas as áreas. O mercado imobiliário ele disponibiliza área para o advogado, área para o engenheiro, área para o arquiteto, área para o técnico agrimensor, área para o corretor e até mesmo para o despachante.
E aí, gente, é aí que você observa o quanto é rico o mercado imobiliário com relação a, ao registro de imóveis. Bem, aí agora falando do seu José. José e sua família herdaram um terreno que estava em situação irregular. Eles tentaram resolver a questão por conta própria, mas não tiveram sucesso. E acabaram recebendo multas e notificações do poder público. Ao buscar a ajuda de um advogado imobiliário que trabalha em parceria com um arquiteto, a situação é regularizada de forma rápida e eficiente, evitando maiores prejuízos financeiros e problemas com a lei. Então aí, o seu José e sua família, como vocês podem ver, herdaram um terreno, né, que estava em situação irregular, e eles tentaram resolver essa questão de forma própria e, como sempre, tendo certa dificuldade. Se imagina só, se até os próprios profissionais da área têm dificuldade, imagina a pessoa que não sabe nem é da área. Então, assim, esse profissional, esse advogado, ele precisa sempre estar se atualizando com relação aos conhecimentos jurídicos, como eu acabei de falar. Você não precisa saber tudo, mas você sabendo o básico, tendo experiência no ramo, você vai conseguir desenvolver muito bem a questão do seu trabalho, a questão da sua dinâmica, certo? Agora sim, esse profissional, ele pode sim encontrar alguns problemas no meio do caminho, algumas dificuldades, às vezes o próprio cliente fala alguma coisa assim, com uma dificuldade, às vezes o próprio profissional tem a sua dificuldade, né, com relação à regularização de imóveis. Por exemplo, a regularização de imóveis é um processo muito caro e burocrático. Não vale a pena contratar um advogado. Na verdade, gente, contratar um advogado especializado pode ser a melhor forma de você garantir que todo o processo seja realizado de forma legal e eficiente, evitando custos e problemas futuros. Outra objeção dificuldade seria, não tenho a certeza se a minha propriedade precisa ser regularizada. Antes de mais nada, se você não tem certeza, é muito importante você buscar a orientação de um advogado imobiliário para avaliar a situação do seu imóvel e verificar se há necessidade da regularização. Nunca tente fazer as coisas da cabeça ou por conta própria. Antes de mais nada, você precisa fazer um estudo de caso, verificar como é que está a real situação do seu imóvel, ir até a prefeitura para verificar na prefeitura como é que está hoje a situação cadastral do seu imóvel. Se você precisa fazer alguma regularização com relação a imposto, ITBI, IPTU, teve uma outra situação no meu dia a dia que um proprietário, sem consultar um advogado da área do ramo, foi até um engenheiro. O engenheiro, ele sabe da área dele em si. Como eu digo, cada profissional, ele tem a sua área, tem a sua ossada, né? Vamos dizer assim. E aí esse profissional, não sei qual foi o intuito dele com relação a isso, mas ele simplesmente orientou o cliente a fazer a retificação diária do seu imóvel. Ele se disponibilizou a fazer realmente o serviço dele, que é da ossada dele, regularização. Porém, quando ele chegou lá no cartório de registro de imóveis, ele verificou que não tinha necessidade, até porque onde ele mora é um loteamento regular. E se é um loteamento regular, tem os dados, planta, tudo no cartório. Então, olha só, ele recebeu uma negativa, uma negativa devolutiva para ele, para que, alegando o quê? Que não há necessidade dele realizar aquele tipo de serviço, até porque o imóvel dele está legal, está regularizado. Então, assim, ele falou, mas não vai valer? Eu gastei dinheiro em vão, foi isso? Sim, senhor, o senhor gastou dinheiro em vão. Infelizmente foi assim o procedimento. Aí ele falou assim, nossa, mas eu fui orientado pelo engenheiro fulano de tal e não sei o que, me orientou a fazer assim, assim, dessa forma.
Pois é, gente, eu sempre falo, cada profissional ele tem a sua alçada, tem a sua parte. O engenheiro ele não tem como orientar esse proprietário que ele deve fazer naquele momento um procedimento de retificação diária se antes verificar o histórico desse imóvel junto ao cartório de registro de imóveis. Se ele não verificar como é que está a situação desse imóvel, como é que ele vai conseguir, como é que ele tirou da cabeça dele que ele podia fazer uma retificação diária? Então, assim, ele foi mal orientado por um profissional que não é da área. Diferente de quando você procura um profissional que é da área, como um advogado imobiliário, e ele juntamente em parceria com o engenheiro que é da parte de retificação diária, e vê que realmente seu imóvel está precisando dessa retificação. Então tem que ter muito cuidado quando o assunto é regularização de imóveis, para que você não perca dinheiro, não seja mal orientado. Existem profissionais aí que são especializados e outros que não são, que apenas pensam no dinheiro. Então, assim, muito cuidado a regularizar o seu imóvel. Saiba com quem você está trabalhando. Sempre procure profissional indicado de alguém que fez um bom serviço. Ou até mesmo que esse profissional, você sente com ele, converse realmente. E assim, gente, procurar um profissional realmente que é da alçada, que é da área, que é o advogado imobiliário. O engenheiro, ele tem uma área específica na regularização de imóveis, assim como o arquiteto e o técnico agrimensor. A gente não pode misturar as coisas, certo? Cada um é responsável pela sua área. Não tente misturar as coisas, que isso não vai dar certo. Outra dificuldade é não confiam em advogados. Acham que eles só querem ganhar dinheiro. É importante buscar referências. É importante você buscar recomendações profissionais confiáveis que possam oferecer um serviço de qualidade, claro, e garantir a legalidade da regularização. Eu não conheço ninguém e eu não sei como confiar em um advogado, talvez. Vá no site dele, vê as recomendações, vá no perfil dele nas redes sociais, verifique os serviços que ele já prestou, sabe? E assim, gente, os advogados recém-formados, eles estão aprendendo, mas existem muitos que estão ali e são muito profissionais, sabe? São pessoas que estão entrando no mundo, estão adquirindo experiência, mas são super profissionais. Então é aquela questão, você tem que verificar como é que é o tipo de serviço de cada um. Às vezes a gente também precisa dar oportunidade, né? Para as pessoas que estão chegando, pessoas que são recém-formadas, estão entrando no mundo imobiliário. A gente precisa dar essa oportunidade. Porque a gente tem área para todos e para todo mundo. E você que é recém-formado e está tentando aprender ainda mais sobre regularização de imóvel, você está no lugar certo. Porque aqui você vai garantir conhecimento, aqui você vai garantir didática, segurança, confiança. E você sempre está te disponibilizando um super conteúdo para que você adquira ainda mais sobre assuntos e informações sobre a regularização de imóveis. Que isso é de suma importância. Gente, agora sim, sabemos que tem sempre aquela forma errada da pessoa tentar desenvolver a questão do tema de hoje. Tentar regularizar o imóvel sem conhecimento e orientação de um advogado imobiliário especializado que pode levar a problemas e prejuízos futuros. Por exemplo, acabei de falar a situação das pessoas anteriores que não sabiam, não tinham conhecimento da área do ramo, não sabiam nem como é que estavam fazendo esse tipo de procedimento, né? E sem orientação de advogado. Eles encontraram no meio do caminho, sim, dificuldade. Não sabiam como dar continuidade nessa regularização. Não sabiam como finalizar esse tipo de procedimento. Então, assim, se você não sabe, você não é da área, não é do ramo e tem dificuldade, procure esse profissional habilitado para que ele lhe oriente melhor, para que você não passe por situações constrangedoras, perca de dinheiro, perca de tempo.
Diariamente eu vejo pessoas com dificuldade com relação ao desenvolvimento da regularização, porque não sabem, não têm conhecimento. E aí procuro ainda mais profissionais que estão inexperientes, né? Não sabem nem o que estão fazendo e tudo mais. É sempre bom você ter uma referência. E olha, no mundo imobiliário, você encontra muitos profissionais bons, profissionais que têm uma experiência boa nesse ramo. Até tem profissionais chegando, que estão adquirindo experiência, que conseguem desenvolver muito bem. São aquelas pessoas que têm facilidade em aprender, aquelas pessoas que conseguem adquirir rápido, né, o conhecimento, elas conseguem desenvolver um bom serviço também para quem está chegando agora. O jeito certo, claro, de você desenvolver esse tipo de serviço é buscar a orientação de um advogado especializado, que é o que eu falo desde o início, para garantir que todo o processo da regularização seja realizado de forma legal e eficiente. Enfim, agora sim, como é que você faz para iniciar, né, a questão da regularização de imóveis? A questão, como é que você faz para adquirir ainda mais esse tipo de conhecimento, né, jurídico, para você trabalhar no ramo da regularização de imóveis? Bem, um passo que você pode dar de imediato para aproveitar o tema do conhecimento jurídico na regularização é buscar por advogados especializados. A pessoa que não sabe, ela vai querer buscar um profissional especializado, ela vai querer buscar uma pessoa que entenda, porque ela está com dificuldade, ela não consegue resolver o problema dela. Então, assim, essa pessoa, ela vai atrás de alguém que saiba mais do que ela e saiba o que realmente está fazendo, porque tem gente que chega zerado mesmo no cartório tentando resolver a questão da regularização de imóveis. E assim, agendar uma consulta, sempre disponibilizar, você profissional, a questão da consultoria, para avaliar a situação do imóvel da pessoa. Você tem que sempre disponibilizar a questão, o primeiro contato que você tem com o seu cliente. Você tem que mostrar para ele que você tem a solução, você tem que mostrar para ele confiança, você tem que mostrar para ele que você quer resolver a situação dele. Converse, tire as informações dele. Tem algumas informações que você não vai saber de imediato. Alguns históricos, algumas histórias do imóvel você só vai descobrir durante o desenrolar do processo na regularização de imóveis. Existem N situações que já aconteceu dessa forma. Então, assim, muito cuidado, explica tudo, seja verdadeiro com o seu cliente. Chega com ele e fale, olha, o seu imóvel está dessa forma, eu vou tentar o máximo possível. Lembrando o quê? Regularização de imóveis é algo assim inesperado, que às vezes pode acontecer situações em que eu não saiba como situações em que a gente não estava esperando e que a gente vai ter que fazer um outro estudo de caso, tem que estar preparado, tem que ter uma economia guardada, até porque a regularização de imóveis ela também não é barata, e quando a gente encontra surpresas no meio do caminho é pior ainda. A gente sabe disso. E assim, para todo caso é um caso, cada imóvel é uma situação diferente. Então não são todos iguais. Então você tem que estar preparado para todas as situações dentro da regularização de imóveis. Durante a consulta, esse advogado ele poderá orientar sobre melhores estratégias para regularizar o imóvel e garantir a segurança jurídica da propriedade em si. Além disso, também ele pode buscar informações sobre o tema em fontes confiáveis, como artigos especializados, publicações em sites de entidades de classes de advogados imobiliários, a própria OAB, né, que geralmente tem um setor de cada área, de cada ramo do direito imobiliário. Tem sempre lá uma galerinha, você que é da área do direito, quer se especializar, quer aprender um pouco mais sobre a regularização, e quer ter um suporte ainda, quer trocar uma experiência com outros profissionais da área, na própria OAB, nas sessões, nas seccionais. Existem situações, existem alguns locais que tem a questão do direito imobiliário, né, da organização do direito imobiliário, assim como aqui no meu estado do Pará
em Belém tem também a seção do direito imobiliário, são advogados super competentes que estão sempre presentes, ensinando ainda mais os outros colegas. Além de ensinar os outros colegas, eles também mostram como é que pode fazer, ter outras soluções, como é que os cartórios estão trabalhando, se estão em parceria com os advogados, se não estão. Eles fazem uma visita educativa nos cartórios para mostrar como é que pode desenvolver melhor ainda mais ainda esse serviço, até porque o direito, o ramo extrajudicial, ele está sendo uma área muito abrangente para esses advogados que estão chegando agora. Então é de suma importância essa questão, essa troca de ideia, essa troca de experiência. Dessa forma, você que tem dificuldade estará começando a adquirir conhecimento jurídico sobre a regularização de imóveis e se preparando para tomar as melhores decisões em relação à propriedade do seu cliente, à sua mesma própria propriedade e por aí vai. E é isso, gente. Eu estou mostrando aqui para vocês o meu primeiro pilar, que é o pilar do conhecimento jurídico, tá? O método RZ ele é trabalhado em 4 pilares, então cada dia eu vou falar de um. Hoje eu tô falando sobre o conhecimento jurídico para vocês, falando como é que você pode trabalhar, adquirir ainda mais esse conhecimento jurídico, como eu falei, através da internet está aí, disposição, disponibilizando cursos online, gratuitos, pagos, especializações da mesma forma. E aqui no meu Instagram, você pode sempre estar aqui comigo, me acompanhando, que você vai ter sempre informações quentinhas sobre o mundo imobiliário, tá? E assim, se você tiver alguma dificuldade, se você tiver dúvidas, você pode estar me mandando uma mensagem, você pode estar me mandando uma mensagem no direct, que eu vou estar respondendo para você, tá? Com toda certeza. E o direito imobiliário é assim, é uma caixinha de surpresas. Então é isso, é assim que funciona. E como eu havia dito, hoje é o primeiro pilar do meu projeto, do método RZ, que hoje eu estou falando para vocês sobre o conhecimento jurídico, como ele é de suma importância. Então é isso, gente. Eu espero super ter ajudado vocês. Falei muito hoje sobre conhecimento jurídico, como foram as situações de alguns profissionais que eu verifiquei no dia a dia, as dificuldades que eles adquirem, que eles têm no dia a dia. E o conhecimento jurídico ele é de suma importância. Como eu disse, não estou falando que você precisa saber de tudo dentro da regularização de imóveis, mas o básico, e claro, aos poucos você vai adquirindo também com a sua experiência na área. E como eu disse, qualquer dúvida, você pode estar me mandando mensagem, dificuldades, como eu falei, todo mundo encontra. Eu não comecei sabendo. Pelo contrário, eu fui adquirindo aos poucos, fiz troca de experiência, troca de informações com outros profissionais, até mesmo, como eu disse, na própria OAB, eles disponibilizam também a questão do tete-a-tete, do contato com profissionais mais experientes na área, que tem aquela criação para falar, para cada um falar das suas experiências, das suas dúvidas e dificuldades. Também existe isso na OAB. E com relação a cursos, especializações, você pode estar adquirindo online, gratuito ou oneroso. Aqui no meu Instagram você pode estar adquirindo o meu guia completo que eu disponibilizo para vocês aí. Você pode estar entrando no meu perfil do Instagram, onde tem um link em que você pode adquirir um guia completo sobre a regularização de imóveis através de uso capião e doação, tá? É um guia que contém informações valiosas e que fala lá sobre passo a passo de como realizar esses procedimentos. Então, assim, não perde tempo, corre lá no meu perfil agora mesmo, clica no link e adquire, pois você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Então essa semana não perca nenhuma live, porque todos os dias eu vou estar falando de um dos meus pilares no meu método RZ. Então aguardo vocês nas próximas noites. Obrigada, uma boa noite e valeu!